O São José e seus lugares de hoje te convida para um passeio pelo Parque Vicentina Aranha. Com mais de 80 mil metros quadrados, muito verde e pavilhões tombados pelo patrimônio histórico, o espaço ainda oferece feiras, exposições e muitas outras atrações. Vamos lá? Tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do município e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, o Parque Vicentina Aranha conta com 80% do espaço de área verde e pistas de caminhada. Com pavilhões projetados pelo arquiteto Ramos de Azevedo, o Vicentina Aranha é um importante espaço de São José quando o assunto é preservação ambiental e a história da cidade. Inaugurado em 1924, o Sanatório Vicentina Aranha foi um dos primeiros centros de tratamento para a tuberculose da América Latina. O primeiro construído em São José e um dos primeiros do país. Para entender melhor a história desse parque, contamos com a ajuda do Fábio. Nossa conversa acontece na varanda do pavilhão Alfredo Galvão. Esse pavilhão era um pavilhão destinado aos pensionistas. Eram pessoas que tinham condições de pagar o tratamento. E vinham para cá e tinham uma condição melhor de acomodação. Tá certo. E a construção, a história, na verdade, do Parque Vicentina Aranha, que todo mundo conhece hoje, caminha, realiza as atividades físicas, participa de feiras, começou em 1919. Exato. A execução do projeto, né, a cargo do arquiteto Ramos de Azevedo, e teve como idealizadora a Vicentina Aranha, uma dama da sociedade paulistana, que arrecadou fundos e doou a área para a construção do sanatório. Então ela promoveu festas, quermesses e foi angariando fundos para construir. Para a construção, que aí a inauguração é em 1924, a Vicentina Aranha não pôde... Ela morreu antes. Ela morreu antes, ela não acompanhou a idealização desse sonho, né? Mas contribuiu significativamente para ele. Entendi. E conta, quais os trabalhos que eram realizados aqui? Você me falou que, assim, na verdade, São José dos Campos não dá para separar a história do município com essa fase sanatorial, né? Então, a história se mistura. A partir da instalação do Vicentina Aranha, a gente teve uma transformação significativa na cidade, em termos urbanísticos, inclusive. Então, que é a chamada fase sanatorial. Os prefeitos eram nomeados, eram a maioria deles médicos, sanitaristas, né, e promoveram uma série de modificações que deram condição para a cidade ter uma evolução ou receber o que a gente tem nos dias atuais. Essas alterações são basicamente o alargamento das vias, tratamento de água, o recuo entre as construções. E isso deu uma nova fisionomia, né? Separação da cidade em zonas, né? Em áreas específicas, industrial, sanatorial, né? E residencial. Isso organiza, né, a cidade. Então, tudo que a gente vê hoje é reflexo daquela época? Sim, essa organização é significativa para que a gente tivesse um desenvolvimento que a gente tem hoje na cidade. A partir da instalação do Vicentina Aranha, nós tivemos médicos que vieram atuar aqui em São José dos Campos, aí a construção de outros sanatórios, né? E até os próprios pacientes, né? Que alguns que recebiam tratamento, a cura e recebiam alta, acabavam morando aqui em São José, sim, construindo família, né? Enfim, tem ficaram histórias definitivamente. Nesse sentido. Pessoas que vieram para se tratar aqui, que se conheceram aqui, né, constituíram família e ficaram em São José dos Campos. Em São José. A conversa segue, nós vamos descobrindo outras curiosidades da época em que São José ganhou destaque nacional na chamada fase sanatorial, quando inúmeros pacientes procuravam o clima da cidade em busca de cura para a tuberculose. Fábio contou pra gente que a distância de São José dos Campos da capital contribuiu bastante na escolha do município para o tratamento da tuberculose. Na verdade, a construção aqui em São José dos Campos tem o objetivo de tirar, né, do centro da epidemia e trazer para uma área mais reservada, né? A gente tinha a capital, onde estava, né, com um contágio bastante acelerado, então, à medida que você traz para um local mais reservado, você isolava os pacientes, né, e diminuiria o contágio. Então, estrategicamente, se escolheu São José, Campos do Jordão, essas cidades que estavam mais... A ideia, na verdade, era afastar os pacientes, né, as pessoas que estavam contaminadas dos grandes centros. Exato. Então, São José afastado, vou mandar para lá. Exato. E aí a gente começa a história da fase sanatorial com a escolha da cidade para a instalação do Vicentina Aranha. E aí, quantos anos, quanto tempo durou essa fase sanatorial aqui no parque?
Começa com a inauguração, em 1924, né? Ele passa na década de 40 por uma ampliação dos pavilhões, pela necessidade, o número de pacientes também aumentou, mas na década de 60 você já tem uma alternativa para o tratamento, né? Que são os medicamentos. Começa a surgir os medicamentos. E aí você não tem mais a necessidade de isolar do isolamento do paciente. E aí começa o declínio da fase sanatorial. Então, gradativamente, os pavilhões de tratamento aqui do parque foram sendo desativados, né, até a década de 1980. Em 1985, na verdade, a gente tem a saída do último doente. Depois da saída dos pacientes, o pavilhão central recebeu um hospital geriátrico que funcionou até o ano de 2000. Em 2006, a prefeitura adquiriu o antigo sanatório, que foi reaberto ao público em 2007. O parque conta com 7 pavilhões e uma capela. Segundo o Fábio, são 11 mil metros quadrados de área construída e alguns pavilhões já foram restaurados. A ideia é restaurar todos os pavilhões? Sim, e aqueles que têm condição de uso, o fato importante é da gente continuar utilizando, né, abrir para apropriação da população, né, com as atividades culturais, né, e fazer com que a sociedade de fato se sinta pertencente. Isso aqui é um legado histórico, cultural, né? Um patrimônio, né, que está diretamente relacionado à memória e identidade da cidade. Hoje, quantos pavilhões podem ser visitados, as pessoas podem ter acesso? Hoje a gente tem 3 pavilhões que já passaram integralmente ou parcialmente pelas obras de restauro e tem condição de uso. Mais curiosidades sobre o Vicentina Aranha a gente confere na volta do intervalo. O São José e seus lugares, volta já! O São José e seus lugares de hoje visita o Parque Vicentina Aranha. Localizado na Vila Diana, o Vicentina, como é popularmente chamado por muitos josenses, recebe em média 60 mil visitantes por mês. Atividades culturais, ambientais e esportivas também são oferecidas gratuitamente ao público. A programação do parque conta ainda com atrações musicais, cinema, teatro, artes e, claro, história. No bloco anterior, o Paulo explicou pra gente um pouco da época em que o Vicentina Aranha foi um dos principais sanatórios da América Latina. Durante a entrevista, o diretor de projetos culturais falou sobre a arquitetura dos pavilhões. O tratamento, né, exigia uma renovação constante do ar dentro dos ambientes. Então, o Ramos de Azevedo projeta um sistema de ventilação cruzada bastante eficiente, né? O uso do vento predominante entrando dentro do pavilhão, né? E à medida que ele aquece, ele fica mais leve, sobe, e aí você tem as aberturas superiores que favorecem a saída do ar, e assim você tem essa renovação efetiva do ar. Então, por isso essas janelas, essas portas tão altas. Exatamente. Ai, bacana. Bom, e as pessoas também têm essa parte da varanda, que a gente percebe que todos os pavilhões, cada um tem uma varanda, uma, duas no mínimo. A ideia era que os pacientes sentavam aqui, como nós estamos conversando hoje, para tomar o banho de sol, que era uma parte do tratamento. Exato. Então, todos os pavilhões para o tratamento dispunham, né, do que a gente chama galeria de cura. Ah, essa varanda, então, não é varanda, é galeria de cura. Ela em conjunto com o dormitório, se caracteriza como uma galeria de cura. Poxa, então, que interessante. Era possível, com a abertura das esquadrias, né, a passagem do dormitório para a área aqui de fora da edificação. Na época sanatorial, muita gente passou por aqui. Segundo Paulo, os registros de cura apresentaram bons resultados. Por se tratar de um espaço para tratamento da tuberculose, existe ainda o mito de que alguns fantasmas andaram dando ar da graça por aqui. Paulo explica as medidas tomadas para desfazer esse boato. Quando nós abrimos o parque, né, e as edificações para visitação,
O objetivo era que você desmistificasse isso também, de que era mal assombrado e tal. Sim. Então, as visitas noturnas tinham esse caráter de conhecer a história e depois, né, ver que aqui não é uma área assombrada. Né? Não, é uma área... Pelo contrário, é muito vivo. Eu costumo dizer que a função primária do sanatório ainda continua atual, que é o tratamento das pessoas. Exato, claro, a cura com certeza. A conversa na varanda está boa, mas com tantas árvores, pista para caminhada e pavilhões tombados pelo patrimônio histórico, não dá para ficar sentada aqui. Durante o tour, Fábio vai me contando alguns detalhes dos pavilhões, como esse, que ainda preserva esquadrias de madeira nas portas e janelas. 3 pavilhões já foram restaurados e recebem diversas exposições. Fábio, passa a fase sanatorial e em 2007 o parque é, então, aberto para a população. Exato. Houve a retirada dos muros, né, que cercavam a edificação, né? Isso foi importante porque deu visibilidade do patrimônio, as pessoas começaram a descobrir o espaço. Entendi. Inicialmente começou com o uso da pista de caminhada ao redor, né, das edificações e gradativamente elas foram sendo recuperadas, né, e foram implantadas atividades culturais aqui, gratuitas para toda a população. Então, a gente tem música aos domingos, feiras, biblioteca ao ar livre, a feira de artesanato, mãos e arte. Temos a feira de produtos agroecológicos também. No pavilhão São José encontramos a exposição Venho para Te Dizer, uma viagem ao mundo das cartas por meio de registros históricos. E já que o assunto é cartas, uma máquina de datilografia ficou à disposição dos visitantes. Hoje, num mundo totalmente aí, né, baseado nas comunicações digitais, né, a gente faz uma retrospectiva, mexendo um pouco com as emoções, o tempo, né, de escrever, de chegar e receber, esperar a carta, né? Acho a carta. Mas, assim, pior do que escrever a carta era aquela ansiedade de olhar ali na caixinha dos correios todos os dias se a carta chegou e depois começar a resposta e aquele processo da pessoa receber. Então, é um processo muito bacana que precisa realmente ser resgatado. Com entrada franca, o parque funciona das 5 horas da manhã até 10 da noite. Além das pistas de caminhada, descobrimos outros tipos de atividades que podem ser realizadas aqui. A gente tem as atividades culturais, música no parque, biblioteca ao ar livre, cinema ao ar livre, cursos, oficinas, né, workshops. Além das atividades culturais, a gente também tem as atividades que a gente chama de qualidade de vida, né, uma outra abrangência que São danças, né? Isso, né, yoga, a feira agroecológica. Então, uma série de atividades para o bem-estar. Como eu te disse, que o Parque Vicentina Aranha continua cuidando das pessoas. Que ele foi na época sanatorial, na verdade, está refletindo aí até hoje. A natureza está presente em cada cantinho desse parque. Durante o passeio, é muito comum encontrar galinhas e coelhos no meio do percurso. E as galinhas, existe uma história aí que, na verdade, as galinhas estão desde a época sanatorial. Então, elas chegaram primeiro que muita gente aqui, viu? Exatamente. Parece que os pacientes, eles se alimentavam dos ovos das galinhas. O Vicentina Aranha, ele se estendia, né, o que é hoje até o Ribeirão Vidoca, aqui no Jardim das Colinas, né? Então a alimentação dos doentes na época sanatorial também já provia daqui? Exatamente. Ai, bacana. E aí nós herdamos algumas coisas, Exato, então. as galinhas. Tá certo. Mas os coelhos, existe alguma outra finalidade além de só embelezar o parque? Eles já fazem parte aqui, já são personagens do parque. Sim, são personagens. A gente não sabe como começou, né? Mas eles Peru, pato. E são todos calminhos, né? Sim, eles já estão acostumados. A relação do Vicentina Aranha está atrelada à vida de muitos joseenses. A Capela Sagrado Coração de Jesus, localizada no interior do parque, recebe diversas cerimônias religiosas. Esse também foi o local escolhido por Pedro para surpreender a namorada com um pedido de casamento. Os detalhes dessa surpresa a gente confere na volta do intervalo. O São José e seus lugares, volta já! Localizado na região central da cidade, o Parque Vicentina Aranha é referência quando o assunto é qualidade de vida, arte e história.
Por falar em história, muitos casamentos são realizados na Capela Sagrado Coração de Jesus. E foi esse o local escolhido por Pedro para surpreender a Marcena com um pedido de casamento. O músico explica por que escolheu o parque. Eu escolhi o Parque Vicentina Aranha porque, além de ele fazer parte da nossa vida, né, como músico sempre vim bastante aqui prestigiar shows, toquei muito nessa capela que com certeza me inspirou, né, partir para esse passo do pedido de casamento para Marcena. E é um lugar maravilhoso, com uma arquitetura histórica, esse verde, é um lugar super romântico para fazer um pedido de casamento. Marcena também fez questão de explicar a relação do Vicentina com a vida do casal. Receber esse pedido de casamento nesse lugar, para mim foi muito especial, porque além de também ser joseense, aqui foi onde nós demos o passo mais importante da nossa vida a dois, onde nós demos um passo de construção na nossa história a dois, e para mim foi incrível isso, né? Foi muito bom. Acho que vai ficar marcado, né? Foi muito lindo o dia, o verde, o que a gente já fazia aqui antes de vir passear e poder vivenciar tudo isso no mesmo parque, mudar minha vida para melhor com esse bonitão aqui foi demais. Para realizar a surpresa, Pedro contou também com a participação de toda a família. Quando eu cheguei aqui nesse parque, o Pedro já tinha bolado tudo, colocou as pessoas mais importantes da minha vida, a minha família, meus pais, meus irmãos e os amigos mais próximos, mais chegados, eles estavam todos espalhados estrategicamente no parque. E o Pedro colocou junto deles flores e eles iam me presenteando à medida que eu ia caminhando pelo parque. Havia muitas pétalas de rosa por toda parte. E aí quando eu cheguei aqui de frente para essa capela, lá estava ele me esperando com o anel na mão e o pedido na ponta da língua. E aí ele me pediu em casamento lógico, com um anel ajoelhado no chão, e foi incrível. E para variar, estava chovendo. E aí a gente mudou a nossa vida para melhor. Durante a entrevista, o casal fez questão de dizer que o Vicentina vai continuar fazendo parte da vida deles. Eu acho que esse parque entrou para a nossa história para ficar, né? Todas as vezes em que nós passarmos por aqui, para mim vai ser um privilégio e um orgulho. Não só vir passear, continuar a fazer o que nós já amávamos fazer, mas relembrar e trazer os nossos filhos, eternizar mesmo esse momento. Passar com eles no caminho, contar cada detalhe, e contar como foi. Já pensou? Eu já imagino 3 cabeludinhos comigo, meu Deus do céu! Mas eu acho que estar nesse lugar me faz lembrar muitas coisas que nós vivemos na nossa vida dois, durante o nosso namoro, e aqui foi o passo mais importante. Então eu desejo que isso continue para os nossos filhos. Aqui com certeza vai ser um marco de uma mudança incrível para a nossa história. A história que só está começando. Moradora do bairro Morumbi, zona sul da cidade, Valdineia e a filha Maria Eduarda visitam o parque pelo menos uma vez por semana. Toda quinta-feira eu trago a minha filha para poder passar na fono. Daí a gente passa aqui no parque para comer um lanche. Antes de ir para a escola, a gente faz lição aqui, dá uma caminhada para conhecer o parque melhor. Valdineia aproveita a tranquilidade do Vicentina para ajudar Maria Eduarda nos deveres da escola. Além da tranquilidade para realizar as tarefas, outros motivos encantam a estudante. Porque aqui é muito silencioso e eu gosto de ficar vendo os patos e as galinhas. Aos finais de semana, a família também aproveita as atividades oferecidas no parque. Quando tem eventos, a gente sempre vem. No carnaval a gente passou, estava muito bom. Nossa, tinha muita gente. Às vezes tem show de alguma coisa. A gente sempre dá uma passadinha aqui. O parque é muito importante, que aqui as pessoas vêm para poder se encontrar, para poder tirar foto, fazer um piquenique, passar o final de semana com a família. Então, é muito legal. Carmen Tereza Quaglia frequenta o Vicentina Aranha antes mesmo do espaço se transformar em um parque. Responsável pelo laboratório de análises clínicas na época sanatorial, a médica iniciou os trabalhos aqui em 1963. Eu vim para São José dos Campos em 1962. Eu me formei em medicina pela Escola Paulista de Medicina e vim morar aqui em São José dos Campos junto com meu marido. E abrimos um laboratório aqui e eu era responsável pelo laboratório aqui do Vicentina Aranha. Eu vim aqui mais profissionalmente, né?
eu vinha mais para trabalhar. Então eu vinha todos os dias, liberava os resultados. Eram pacientes do país todo. Mais de 5 décadas depois de trabalhar no parque, a médica fez questão de falar das qualidades do Vicentina. Moro aqui perto, aqui no Jardim Apolo, então passo aqui em frente todos os dias e acho ele muito bonito e fico feliz dele ainda conservá-lo assim como fazem até hoje, né? Tem música, tem cinema. E o que eu acho mais interessante é as pessoas circularem por aqui diariamente, né? E quando perguntamos qual é o cantinho preferido... Ai, todo ele é lindo, eu acho todo bonito. E às vezes eu venho à missa aqui também. A capelinha é linda, todo o parque é bonito, né? Todo ele é muito bonito. Você já visitou o Parque Vicentina Aranha? Se ainda não, fica a dica. Não deixe de vir conhecer, vale a pena.